Boa noite, meu povo, paz e bem. Tô gravando esse vídeo, inclusive é o primeiro vídeo que eu gravo pro YouTube, tá? Tô fazendo uma experiência aqui, minha aula terminou mais cedo um pouco, então eu vi uma postagem aqui no grupo, em um dos grupos que eu faço parte, e achei interessante comentar. Vou fazer um comentário breve, tá certo? Não vou pegar Bíblia, catecismo, documento da igreja, nada não. É um comentário baseado em opinião, primeiramente, e num texto que eu recebi no grupo aqui, que fala de 10 razões para você comungar de joelhos. É importante, a gente acabou de participar da formação de uma turma de ministros da Sagrada Comunhão, né? De ministros extraordinários. E eu comento, é importante comentar isso, e o foco desse comentário que eu vou fazer são os ministros, né? Então vejam só, 10 motivos pelos quais você pode e deveria comungar de joelhos e na boca. Vamos lá. Primeiramente eu vou dizer que eu sou católico desde sempre, graças a Deus. Fiz primeira comunhão aos 14 anos. Fiz o crisma aos 16 anos. Então, 25 anos atrás. Do crisma para cá, eu devo ter ido para missa todos os domingos da minha vida. E tenho faltar, e de repente precisei, por algum motivo, não ter ido à missa no domingo. Eu posso contar nos dedos, tá certo? Talvez de sei lá, acho que das duas mãos, não sei, se 10 vezes em 25 anos eu deixei de ir pra missa no domingo. É raríssimo isso acontecer. Tô numa viagem, não cheguei a tempo da missa, situações super pontuais mesmo. O normal tem 52 domingos no ano e eu tô em 52 domingos na missa, fora as festas, fora os tempos, né, Advento, Natal, Páscoa, enfim. Então, se a gente for contar todas as missas aí do ano, vai dar mais de 50, 60 missas, né? Enfim. Então eu vou para todas as missas nos últimos 25 anos, tá certo? E eu só comunguei de joelhos que eu me lembre no dia do meu casamento. Que eu me lembre, foi no dia do meu casamento. Fora isso, eu não comunguei de joelhos. E não quer dizer que eu não estava em comunhão, porque eu não me ajoelhei para comungar. Certo? Não quer dizer que eu não tenho um coração piedoso, que eu não amo a Eucaristia, que eu não sou fiel a Jesus Cristo. Comungar de joelhos ou comungar de pé não quer dizer absolutamente nada, tá certo? Quando eu falo de comunhão, inclusive comunhão, como nós comentamos na formação dos ministros, né? Comunhão é com a igreja como um todo, tá certo? Como um todo. E a resposta principal para mim desse texto, dessa postagem de um famoso, né? Ele é ex-membro da Canção Nova, inclusive, mas muito influente digitalmente. No artigo 10 do que ele fala, no parágrafo 10, não sei como é que chama isso aqui, diz assim: segundo a praxe eclesial, o fiel comunga de pé, com devoção, ou então de joelhos, como estabelece a Conferência Episcopal, recebendo o sacramento na boca ou onde for permitido, nas mãos, como preferir. É um texto do Papa Francisco na audiência geral de 21 de março de 2018. Então vamos lá. Segunda praxe eclesial. Praxe é hábito, certo? Eclesial, igreja. Então, segunda a praxe da igreja, e aí fala da igreja local, né? O fiel comunga de pé com devoção. Ok? De pé. Ou então de joelhos, como estabelece a Conferência Episcopal. A Conferência Episcopal é a conferência, é a reunião dos bispos de cada local, de cada país. A nossa é a CNBB, ok? Então, como estabelece a Conferência Episcopal, recebendo o sacramento na boca ou onde for permitido nas mãos. A nossa Conferência Episcopal permite nas mãos, ok? E cada bispo também é independente para realizar, para fazer acontecer, tá certo? A regra na sua diocese, tá certo? Então vamos entender uma coisa: o bispo ele é um apóstolo. É um apóstolo, o bispo é um apóstolo. Sabe ali, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, pronto. O bispo, aí saiu continuando. O seu bispo, o nosso arcebispo, o emérito Dom Fernando Saburido, o anterior Dom José Cardoso, Dom Helder Câmara, e assim vai voltando. E o próximo, o atual, Dom Paulo Jackson, certo? E todos os bispos. Então, o bispo ele é um apóstolo, é a continuação daquela história lá do Atos dos Apóstolos, ok? Então, o bispo ele é um apóstolo. E ele está acima dos padres e mais acima ainda dos leigos, ok? Então eu vou muito mais pelo bispo do que por um influenciador de internet que talvez tenha estudado teologia ou não, mas enfim, hoje em dia não precisa ter estudo para ter influência, né? Paciência. Eu prefiro obedecer. Quem obedece está sempre certo. E aí é onde entra o perigo de algumas postagens, tá certo? Eu vi o vídeo que o bispo nega a comunhão à menina lá que se ajoelhou.
soa como grosseiro. É, é constrangedor, mas o bispo, ele tem autoridade, autoridade para educar, para catequizar, para disciplinar o seu povo. Então, sabe lá o que acontece na diocese dele, porque o que acontece? Se ajoelhar e estar com véu, não me coloque em posição mais devota do que ninguém. Se é assim, todas as mulheres vão ter que voltar a usar véu, feito há 100 anos atrás. Não é o véu que define minha devoção. O véu pode ser um sinal de devoção? Pode. Mas pode ser apenas uma forma de aparecer, uma vaidade pessoal, um devocionismo. Eu falei disso numa formação há um mês atrás. Pode ser um devocionismo, pode ser um gesto de devoção da pessoa. Eu não estou julgando a pessoa. O bispo tem autoridade para saber o que acontece na região dele. E talvez na região dele os jovens estão usando muito véu e de repente o testemunho não está correspondendo. O bispo é quem sabe. Então, assim, eu no lugar dele não constrangeria a pessoa, não faria daquela forma. Mas ele sabe o que está fazendo, tá certo? E às vezes, para educar, meu pai, para me educar, me constrangeu várias vezes, ok? Hoje a educação é outra. Eu tento não constranger meu filho porque é bíblico, né, pai? Não constranja seus filhos, ok? Mas sabe lá, a cabeça de cada um. Não foi o jeito que meu pai tinha na época para me ensinar algumas coisas, foi na base da fazendo vergonha para poder aprender, né? Enfim, mas hoje em dia não cabe mais algumas situações. Ok, não cabe. Mas eu prefiro, tá certo, não julgar o bispo. Se eu fosse julgar alguém, que eu não vou julgar ninguém, eu julgaria a pessoa e não o bispo, tá certo? Porque o bispo é um apóstolo. O bispo ele tem autoridade, o bispo vai responder diante de Deus, inclusive, e ele vai dizer para Deus se o que ele fez ali, qual é o propósito dele. Ele tem autoridade para isso. Eu não tenho. Então eu prefiro ficar com a CNBB, ficar com os bispos, do que estar dando voz, dando curtida, dando audiência ao influenciador de internet. Quando eu exponho, quando eu compartilho um vídeo como aquele, eu estou expondo a igreja. O bispo, onde está o bispo, está a igreja. E nós somos a mesma igreja, veja a comunhão. Nós somos a igreja do pão. Então, se eu exponho o bispo, achando que ele está errado, na minha opinião, eu estou expondo a igreja. E eu prefiro não expor a igreja. Eu prefiro, por zelo, preservar a igreja de alguma forma. E aí eu preservo, não é sendo omisso não, tá? Porque eu não tô aqui para corrigir bispo não. Eu mal corrijo meu pai. Eu posso até conversar com ele sobre algo que de repente ele fez errado, com muita sabedoria, porque ele é meu pai, ele está acima de mim. Certo? Eu não vou ligar pro meu pai e dizer, ó pai, tu tá errado, né? Eu tenho que respeitar a autoridade. Ele pode até estar errado, mas eu tenho que ser respeitoso com ele, não vou apontar dedo, não vou ser agressivo, grosseiro com meu pai. E os influenciadores de internet estão chamando a CNBB de sindicato, que a CNBB é um órgão de esquerda, que o Papa Francisco é comunista, e aí é esse povo que às vezes vem querer dizer o que é certo e o que é errado na igreja. Eu não dou audiência a influenciadores de internet. Para mim, meus influenciadores são os bispos e alguns padres, porque padre também erra. Mas o bispo está acima de todos, então eu obedeço aos bispos. Então vamos ter cuidado e é importante a gente refletir, tá certo? Vamos zelar para a igreja, vamos expor, não é ser omisso com os erros, não. É a gente não expor desnecessariamente. Problemas da igreja a gente trata dentro da igreja e não na internet. A internet não é fórum para expor erro da igreja, não, nem para corrigir, porque não corrige, não edifica, não constrói nem gera unidade, ok? Então, vamos lá, vamos ver a repercussão dessa primeira postagem aí. Foi só uma experiência e deixando bem claro que é minha opinião, mas baseado no que eu tô lendo aqui, tá certo? E eu vou continuar obedecendo os bispos, vou continuar obedecendo o Papa, vou preferir a comunhão com a igreja. Influenciadores, me desculpem, mas minha audiência vocês não têm não, ok? Shalom, paz e bem, paz e bonum, pax et bonum. Amém. Tchau.